Bom pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar como fazer a persistência dos dados em um web service. Lá no módulo 2 nós vimos em 3 partes como construir a interface gráfica na primeira parte, na segunda parte como resolver a navegabilidade e apresentar o conteúdo, e na terceira parte nós vimos como persistir em banco de dados. O que muda nesse projeto, pessoal? A parte 1 e a parte 2 lá do módulo 2 pode ser reaproveitada nesse projeto. Vocês podem assistir ela, porque a interface gráfica é igual, a navegabilidade é igual, e as operações que nós vamos fazer no web service é igual às operações que nós fizemos em banco de dados lá no módulo 2. Certo? Então fica a dica. Quem quiser ver como construir a interface gráfica e como definir a navegabilidade e apresentar o conteúdo, assista o módulo 2, parte 1 e 2. Quem quiser ver como fazer a persistência em web service, siga nessa videoaula. Lá no GitHub eu tenho o projeto completo, Web Service Carros. Certo? Então vocês podem baixar esse código e acompanhar essa videoaula a partir desse projeto que está no GitHub. Bom, então antes da gente começar a fazer a persistência em um web service, vamos entender como é que funciona a topologia dessa arquitetura, tá certo? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos a rede, que pode ser uma internet ou uma intranet, dependendo do caso. Então, geralmente uma rede é definida como uma nuvem, certo? Nós temos do lado esquerdo clientes, que são aplicativos. Esses clientes podem estar executando tanto em smartphone quanto em tablet, certo? Eu botei com orientação diferente apenas para diferenciar os dois, smartphone e tablet. E eu tenho aqui do lado direito o servidor, certo? Esse servidor é o nosso web service e esse servidor vai fazer operações em cima de uma base de dados ao qual ele está interligado, certo? Aqui está representado com operações SQL. Vai fazer select, vai fazer insert, vai fazer delete, vai fazer update, vai fazer as nossas operações CRUD. Então a parte CRUD, pessoal, ficou aqui nesse lado do servidor, ok? O servidor está ligado na rede, assim como os clientes estão ligados na rede. Qual o protocolo que eles utilizam? Utilizam o HTTP, certo? Então nós vamos utilizar o HTTP para enviar mensagens para o servidor e receber mensagens do servidor. Qual o formato que essas mensagens terão? O formato será o JSON, certo? Que é uma string formatada no padrão JSON. Então o que vai acontecer? O cliente, ao fazer uma requisição para o servidor, ele vai mandar uma requisição HTTP, certo? Informando que o tipo de conteúdo é JSON para o servidor. O servidor vai interpretar a URL que ele recebe aqui, vai processar no banco de dados de acordo com essa interpretação e vai devolver a informação para o cliente. Ok? Numa consulta, por exemplo, nós vamos mandar aqui um GET do cliente para o servidor. O servidor fará a busca na base de dados, devolverá os dados no formato JSON e o cliente vai receber esses dados no formato JSON e apresentar na tela do dispositivo. Ok? Bom, a esse padrão, pessoal, que nós vamos utilizar aqui de comunicação entre o cliente e o servidor web service, nós damos o nome de REST. É a forma como que nós vamos nos conectar com o servidor, a partir do REST, certo? No REST eu tenho as operações equivalentes ao CRUD, que é o GET, que é a consulta, o read lá do CRUD, ok? Eu tenho o POST, que é o nosso insert lá do CRUD. Eu tenho o PUT, que é nossa operação de update lá do CRUD. E eu tenho o delete, que é a nossa operação de delete lá do CRUD. Então o que muda em relação a quando nós estávamos programando lá no módulo 2 com acesso ao banco de dados? Ao invés de nós utilizarmos o CRUD propriamente dito, nós estamos utilizando aqui o REST para fazer essa comunicação entre cliente e servidor.
E o REST contém basicamente essas 4 operações, que é a operação GET, que é uma consulta na base, repetindo, né, o que eu já falei antes, mas não custa nada a gente reforçar isso. A operação POST, que é a inserção na base de dados. A operação PUT, que é a alteração na base de dados. E a operação DELETE, que é a operação de exclusão na base de dados. Entendendo o básico dessa arquitetura, a gente tem que partir agora para quais os artefatos que nós precisamos para que isso possa ser implementado. Eu preciso de um servidor na web, que nós já criamos em um outro momento, certo? Eu ainda não tenho videoaula ensinando a criar esse web service. Perfeito? Eu falei antes servidor na web, mas é um servidor na web para serviços web, então é um web service, ok? Nós criamos já então esse servidor. Depois eu faço a videoaula demonstrando como criar um web service para esse tipo de serviço REST aqui, ok? Nós criamos lá no NetBeans. É bem básico esse servidor ainda não tem política de criptografia, de segurança, simplesmente um servidor básico para que vocês pudessem ter esse primeiro acesso a essa tecnologia, ok? Então esse servidor está criado e eu preciso ter esse servidor executando para depois testar o meu cliente. Então essa parte está ok. Onde eu criarei o meu cliente, pessoal? Vou criar o meu cliente aqui no Android Studio, ok? Eu já tenho algo pronto aqui, que é o que? É a parte 1 e a parte 2 do módulo 2. Nós estamos agora no módulo 3, que é a parte de Web Service. Porém, a parte, repetindo já o que eu falei, a parte de interface gráfica, a parte de navegabilidade e exibição do conteúdo, exibição bem básica do conteúdo, porque nós vamos ter que mexer nisso aqui de novo, certo? Foi feito lá no módulo 2, na parte 1 e na parte 2. Aqui no módulo 3, eu vou começar demonstrando para vocês como fazer a ligação desse cliente Android que nós vamos criar no Android Studio com o servidor que nós criamos lá no NetBeans. Poderia ter utilizado outra ideia para fazer isso, mas as ferramentas que nós utilizamos hoje são essas duas na nossa escola, então eu trouxe elas para mostrar para vocês, tá certo? Então, reforçando a questão da arquitetura, eu faço a comunicação entre cliente e servidor por protocolo HTTP. O formato da mensagem é em JSON, então trafega entre cliente e servidor JSON. No servidor, o que eu tenho entre servidor e banco de dados são objetos, certo? Que eu persisto na base de dados. E no cliente, eu recebo em JSON e converto em objetos para exibir na interface gráfica. Basicamente, esse é o princípio de funcionamento nessa arquitetura. Bom, então por onde começar, pessoal? Sempre começamos pelas dependências que nós precisamos para poder criar o nosso projeto. Então por onde nós vamos começar? Nós vamos adicionar aqui um pacote de classes utilitárias. Esse pacote, essas classes foram criadas pelo Ricardo Lecchetta, do livro Google Android, certo? É o livro no qual eu baseio essas videoaulas. Depois eu pretendo no futuro fazer outros aplicativos e aí não vai ter mais base no livro do Ricardo. Mas por questões didáticas é importante que a primeira app que eu apresente para vocês, ela tenha como material de reforço um livro, tenha como material de reforço o conteúdo na web. Então é interessante que eu refizesse o trabalho, ao invés de refizesse o trabalho do Ricardo Lecchetta para que vocês possam consultar no livro dele, que é o livro que a gente utiliza como bibliografia básica na nossa disciplina, para que vocês possam utilizar o livro dele e ir mais a fundo nesse conteúdo que eu estou abordando nessas videoaulas. Então nós vamos adicionar aqui um pacotinho com classes utilitárias, são classes fornecidas pelo Ricardo Lecchetta, e vamos adicionar aqui no build Gradle do módulo app a dependência para uma biblioteca que nós vamos utilizar, que é a biblioteca JSON, ou melhor, JSON, certo? Nós vamos adicionar isso aqui no projeto. Então vamos começar adicionando essa dependência que nós ainda não temos aqui. Então a primeira dependência que eu vou adicionar aqui, pessoal,
é para a biblioteca que eu mencionei, a JSON ou JSON, certo? Aqui está me dando um alerta que já existe a versão 2.4, tá? Eu vou manter a 2.3.1, que é a mesma que está lá no GitHub, mas se vocês quiserem já partir para 2.4, talvez a gente não tenha problema algum. Bom, toda vez que eu adiciono uma dependência no Android Studio, aqui na parte do Gradle, eu tenho que vir aqui e mandar sincronizar no meu projeto. O que significa isso, pessoal? Significa que ele vai buscar no repositório da internet essa biblioteca e vai trazer para a cache da ferramenta. Então, se vocês não tiverem conectados à internet, isso não vai funcionar. Eu já vi alguns alunos com esse tipo de problema. Então, tem que ter internet toda vez que eu adiciono uma nova dependência no meu projeto. Então, essa dependência para o JSON eu já adicionei. Haverão mais uma ou duas dependências aqui, eu não estou bem lembrado agora de cabeça. Mas quando nós precisarmos dela, nós voltamos novamente aqui. Agora nós vamos aqui no nosso projeto adicionar um pacote utilitário com as classes utilitárias fornecidas no material do livro do Ricardo Lecceto. Então eu vou pegar essas classes que já está aqui no projeto lá do GitHub que está disponível para vocês. Aqui está o pacote utilitário. Vou copiá-lo e vou trazê-lo para o projeto que nós estamos desenvolvendo, certo? Vou clicar no nó Java, vou clicar aqui no nó dos pacotes e vou colar. Perfeito. Quais são as classes que apresentaram aqui, pessoal? Inclusive elas já foram abertas ali. HTTP Helper, que é a parte de comunicação, é o protocolo propriamente dito aqui de acesso ao servidor, certo? Uma parte de I/O para fazer entrada e saída no dispositivo e uma parte de acesso ao cartão de memória, certo? Bom, eu não mexi nisso que foi disponibilizado lá no código do livro, ok? Simplesmente eu vou reutilizar essas bibliotecas dentro do nosso projeto. Então, essas classes estão prontas e nós vamos reutilizá-las, tá certo? Então, essas são as principais dependências para nós iniciarmos a execução desse módulo, do módulo 3, ok? A parte de comunicação com o Web Service. Bom, por onde começar agora? Coloquei as dependências, coloquei as classes utilitárias. Por onde eu devo começar? Bom, pessoal, nós vamos começar pelo fragmento de conteúdo que busca a lista de carros no Web Service. Ou seja, nós vamos começar pelo GET do padrão REST, tá certo? Então, é aqui nesse controlador que eu vou buscar os dados lá na base de dados e vou exibir para o usuário. Então, é a partir daqui que eu vou começar. Eu executei a aplicação só para vocês verem o que acontece hoje. Hoje eu tenho aqui alguns dados aparecendo, que são dados fictícios que nós geramos lá na parte 2 do módulo 2, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou buscar na base de dados todos os carros e vão aparecer os carros que estão lá no Web Service. Então, para isso, eu preciso começar a trabalhar esse controlador e preciso também adicionar uma classe de serviço que vai fazer esse acesso para mim no Web Service. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Aqui no pacote Service, eu vou criar uma classe chamada Base Service. Vou utilizar a mesma estratégia que eu usei em Fragments e Activities, certo? De criar um base, deixando tudo que é comum às classes que tiver em Service nessa classe. Então vamos lá, o nome dela vai ser Base Service. Depois eu justifico por que eu estou fazendo isso, certo? E essa classe, pessoal, terá duas coisas apenas. Nós vamos ter aqui a nossa famosa tag para poder fazer a depuração do logcat. Certo? Nós vamos colocar o nome assim: Web
underline service underline carros, certo? Vamos colocar esse nome, nós podemos fazer o filtro depois. Aqui ficou um espaço a mais, o preciosismo, vamos trazer ele aqui. E vamos criar aqui também uma constante, que vai ser uma URL base. E eu já vou explicar para vocês o que é essa URL base. Protocolo de comunicação, que é o HTTP, // que é o padrão de URL, e o endereço, que vai ser o endereço do nosso servidor, certo? Bom, eu vou colocar aqui um endereço qualquer, que é o que está anotado aqui, que é provavelmente o que aparece para vocês lá no GitHub, certo? Que é um endereço que em alguma vez eu usei. Depois eu mostro para vocês como resolver essa questão aqui do endereço. E a porta do servidor, a porta no qual ele está respondendo. E a raiz que o servidor responde. Ele responde na raiz REST, tá certo? Aqui faltou o tipo, então vamos colocar o tipo aqui. Ok. Então esse base service aqui vai servir para que eu consuma tag quando eu precisar depurar alguma coisa no logcat, e para que eu consuma o URL base, que é o que? O protocolo de comunicação, o // que faz parte do padrão da URL, o endereço IP do servidor e a porta que ele está respondendo e a pasta raiz que ele responde, certo? Isso é o que foi colocado lá no servidor. De onde vem isso aqui, pessoal? Isso daqui vem lá de quando nós criamos o servidor, nós definimos qual seria a raiz dele e definimos qual a porta que ele vai responder, e ele tem um endereço IP, que é o endereço que a gente obtém aqui na máquina, certo? Bom, para que nós possamos fazer testes com o servidor, como eu vou estar dentro de um emulador, que é esse cara aqui, eu estou dentro de um sistema de computação. O que eu tenho dentro do meu desktop, que é o servidor, vamos ver aqui, NetBeans, está aqui, vamos colocar um do lado do outro. O que eu tenho no emulador é um computador, e o que eu tenho no servidor é outro computador. Ou seja, quando eu der um play aqui, eu estou rodando esse servidor no meu notebook. Quando eu fizer rodar a minha aplicação aqui dentro, eu estou rodando essa aplicação neste emulador. Este emulador tem um endereço IP, e esse servidor, como está no meu notebook, ele tem outro endereço IP. Então eu preciso dizer em qual endereço IP que eu vou obter o servidor. Bom, como que eu faço? Como que eu vejo qual é o endereço IP do meu notebook? Eu vou abrir um terminal, eu estou usando o Linux aqui, pessoal. E vou colocar aqui ifconfig. Bom, eu estou usando o adaptador Wi-Fi. Então é esse W na frente aqui, ó, WLPS, tá esse nome aqui. O endereço IP da minha máquina hoje é esse aqui. Como eu uso IP dinâmico aqui na minha casa, toda vez que eu me logar ele vai ter um endereço diferente. Então esse aqui, é esse endereço que eu vou colocar aqui, pessoal. Então é nesse endereço que o meu servidor vai estar respondendo, tá certo? Então isso aqui não muda, por isso que eu dei o nome de URL base. O que muda é o IP. Então quando vocês testarem aí no computador de vocês ou no computador da escola, por favor verifiquem qual é o endereço IP da máquina de vocês e coloquem aqui. Só para relembrar vocês, eu vou colocar o servidor a funcionar e vou fazer um teste de um GET no servidor com esse endereço IP, tá certo? Então eu vou copiar esse endereço aqui, vou colocar o servidor para funcionar, aqui está ele, vou dar um play e vou deixar ele funcionar. Então está aqui o meu servidor, ele já fez o deploy, certo? Do meu aplicativo servidor lá no web service, e agora eu clico aqui, essa é a página inicial dele, né? E ele vai me buscar tudo que tem na base de dados. Então isso aqui é para nós relembrarmos do que já foi feito, né, pessoal?
O que ele me buscou? Ele me buscou aqui, ó, esse é o formato do JSON, certo? Isso aqui é um array, esse aqui é o primeiro registro da base, a vírgula separa os registros, esse aqui é o segundo, e assim por diante. Então, o que eu recebi aqui? Os dados no formato JSON. Aí eu lembro muito bem que quando nós criamos o servidor, nós utilizamos essa ferramenta aqui, ó, HTTP Requester. Vocês lembram disso? Bom, quem está vendo a videoaula pela primeira vez obviamente não lembra, mas eu vou colocar uma videoaula ensinando a criar o servidor. Vou limpar o histórico, vou colocar aqui a URL com o endereço do meu servidor, a porta na qual ele está respondendo, e vou dar um GET nesse servidor, certo? Então ele já está selecionado em GET, eu posso pressionar esse botão, ou eu seleciono a operação REST que eu quero aqui e apertar o Submit. Então eu vou apertar aqui, ok? O servidor me retornou com 404, que a página não funciona. Por quê, pessoal? Porque se eu der uma olhada aqui no endereço, ele vai na URL base, que é tudo aqui o que eu estou marcando em azul para vocês, barra carros. Então o controlador do servidor está respondendo em barra carros. Então nós temos que colocar isso aqui como complemento. E agora nós vamos buscar. Ok, ó, funcionou. 200, ok, a resposta foi 200 com ok, certo, que significa ok. E os dados que vieram aqui são os mesmos dados que nós tivemos aqui no Firefox. Vou colocar um do lado do outro. Vamos ver se eu consigo puxar essa janela aqui um pouco mais. Não consegui, certo. Mas eles estão aqui, ó. Vamos ver, ID1, clássicos, trucker e assim por diante. Então nós usamos essa ferramenta aqui para validar o nosso web service. Então nós já sabemos que o nosso web service está funcionando, ok? E a URL base, e é esse o conceito que eu queria mostrar com esse teste para vocês, é isso daqui, que está em azul. O que está à direita, pessoal, é o que o nosso controlador está respondendo lá no servidor, tá certo? Por isso que aqui no Android Studio, vamos ver, aqui está, eu já coloquei a URL base, só o que vai mudar é, por exemplo, barra carros depois aqui. Vou voltar de novo. E assim por diante, de acordo com o que foi programado lá no Web Service. Então por isso que eu utilizei isso aqui, para nós vir aqui uma vez só e acertar o IP e acertar a porta, se for o caso. A maioria das vezes não, porque o NetBeans tem por padrão a porta 8084, que é a mesma que eu estou utilizando aqui. Então nós vamos usar esse Base Service para ter acesso a esses dois atributos dessa classe aqui. E agora nós vamos criar nossa classe de serviço, certo? Que é a classe que vai acessar o nosso Web Service. Nós vamos dar o nome dessa classe de carro Service, certo? Vamos criá-la aqui. Após tê-la criada, vamos dizer que ela estende a classe Base Service. Ali está ela. Qual é o primeiro método que nós vamos colocar aqui, pessoal? O método que vai buscar a lista de carros, que nós vamos começar nesse fragmento, que é o fragmento da lista de carro, certo? Então o que ele vai ser? Vai ser public static list, vai devolver uma lista de carros, que é a nossa classe de modelo. Ficou em vermelho porque nós ainda não importamos. Get carros ou get all. Vamos usar a mesma nomenclatura que usamos lá no acesso ao banco de dados, lá no módulo 2. O que ele vai receber aqui como argumento, pessoal? Uma string que vai ser a URL. Qual URL que ele vai buscar lá no Web Service, tá certo? Bom, vamos acertar aqui o corpo do método e vamos importar essa classe carro. O que ele vai retornar, pessoal? Vai retornar uma lista de carros. Nós ainda não temos isso aqui. Aqui também está pedindo para importar a list. Vamos importar a list. Ainda não temos isso aqui, então vamos lá. Vamos fazer
colocar valores nessa lista, vamos criar essa lista e tudo mais. Como nós vamos fazer isso, pessoal? Dessa forma. Nós vamos pegar a string JSON que vem do servidor. Lembrem que nós estamos recebendo dados do servidor no formato JSON, tá certo? Que é esse formato aqui. Vamos pegar essa string JSON. Vamos criar uma instância da classe utilitária de acesso ao banco de dados. Essa classe que está aqui no pacote útil, ó, HTTP Helper, certo, pessoal? Então, vamos criar essa instância aqui. E vamos dar um doGet. O que pede como argumento? A URL no formato string e me devolve string, certo? Então, vamos dar um doGet aqui. Bom, o que eu vou colocar como URL? A URL base, mais eu vou concatenar essas strings, o valor que vier na porta de entrada desse método aqui em URL. Vai ser /carros e assim por diante, que foi o que nós tivemos que utilizar aqui, ó. Vai ser essa parte aqui, ó, que está depois, opa, mexi aqui, desculpa. Vai ser essa parte aqui, o que está depois da URL base, tá certo? Então vamos finalizar aqui esse comando. Bom, seguindo adiante então, aqui está mostrando uma exceção. Por quê? Porque eu não reportei essa exceção. Então nós vamos clicar aqui e vamos adicionar essa exceção na assinatura do método. Então vai vir aqui uma cláusula throws IOException, certo? Bom, isso aqui, pessoal, conecta com o servidor e me devolve uma string no formato JSON. Olha que fácil. Em um comando só, eu conecto com o servidor e obtenho tudo do servidor, baseado na URL que eu mandei para ele. Ele vai interpretar essa URL lá no servidor, depois eu posso mostrar para vocês o que está acontecendo lá, e vai devolver em JSON todos os registros da base de dados. Bom, agora o que eu preciso fazer, pessoal? Uma conversão de JSON para uma lista de carros. Então nós vamos fazer essa conversão. Como que eu faço essa conversão? Nós vamos utilizar esse comando aqui, o type. Vamos chamar assim mesmo. List type, que é uma lista, certo? Aqui eu avancei um pouco. Vai receber. Não apareceu ainda para mim aqui, tá? Porque eu ainda não resolvi isso. Type token, certo? Vai ser um array carro. E agora nós vamos dar um get type. Bom, aqui não é um array, é um array list. Vamos acertar isso aqui. O array list já foi importado aqui em cima. Não, ainda não, então temos que importá-lo. Importamos o array list. E o tipo type também vamos importar. Certo? Bom, então nós temos então a lista no formato type. E agora nós vamos fazer a conversão desse formato aqui para o objeto lista de carros. Então nós vamos criar aqui list carros, finalmente resolvendo o que estava em vermelho aqui embaixo, né, pessoal? New, agora vamos usar a biblioteca JSON, que é desenvolvida pelo Google. Vocês podem ver aqui, ó, com.google.json, certo? Se vocês forem nessa URL, vocês vão achar a documentação disso aqui e alguma coisa mais. Então eu vou criar uma instância disso. Bom, eu só posso usar isso, pessoal, o JSON, porque eu coloquei essa dependência aqui e resolvi ela, certo? Senão não poderia usar. Por isso que eu parti primeiro pelas dependências. Voltando aqui, crio essa instância.
Agora ele está pedindo para importar, então vamos importar para ele oferecer as opções para nós. Aqui eu me empolguei falando e esqueci de colocar essas aqui em minúsculo, pessoal. Tá aqui, ó, o nome, ó. Certo? Agora vamos colocar o ponto de novo para vocês verem. Agora ele apresentou ali, ó, throw.json, certo? E aí eu tenho várias sobrecargas desse método aqui que eu posso utilizar, certo? Então eu vou ter string.json com type, que é essa última aqui, ó. Eu poderia simplesmente digitar ali e seguir fazendo. Da onde vem string.json? Daqui. Vou colocá-lo aqui. Da onde vem o type, pessoal? Aqui do list type. Certo? O que isso aqui faz? Isso aqui converte o meu JSON, que eu preparei aqui antes. Ó. Isso aqui converte o meu JSON em uma lista de objetos carro. Está pronto o nosso método getAll, certo? Então agora nós podemos vir aqui para o fragmento e buscar essa lista e exibir para o usuário, certo? Bom, antes de vir aqui para o controlador, eu quero chamar a atenção de vocês de uma coisa. Isso aqui faz uma busca na web. Se eu faço uma busca na web, o que eu vou precisar no dispositivo? Eu vou precisar de acesso à internet. Se eu preciso de acesso à internet, ou melhor, se a aplicação que eu estou desenvolvendo precisa de acesso à internet, eu preciso solicitar esse acesso para o usuário. Essa é a política de segurança do Android até a versão 5. A versão 6, essa solicitação é feita on the fly, durante a execução do aplicativo. Bom, nós não vamos fazer aqui on the fly, vamos separar essa questão. E aí eu peço que vocês prestem atenção no emulador que vocês vão testar, tá certo, pessoal? O emulador que eu estou testando aqui vai até a API 5, ele não usa API 6, ok? Com isso, pessoal, eu posso fazer essa solicitação de acesso aqui no manifesto. Aqui já tem uma solicitação que eu coloquei para acessar o sistema de arquivos do dispositivo, certo? Então eu vou colocar acima disso aqui, talvez vocês não tenham aí, então é bom que vocês já coloquem essa solicitação de acesso. Adiantando, isso aqui é para que eu possa acessar imagens, ok? Se eu precisar acessar local dentro do dispositivo, é bom já ter essa permissão. Então eu vou colocar aqui, eu já trouxe do outro projeto, o mesmo projeto do GitHub, a solicitação de permissão de acesso à internet. Aqui tem uma solicitação de permissão de acesso à internet, e aqui tem outra solicitação de acesso à internet. Então vou deixar essas duas solicitações aqui dentro do manifesto. E lembrando, isso aqui vale até o Android 5. Do Android 6 em diante, a solicitação é controlada na API, nos nossos controladores, certo? Não adianta só eu colocar aqui no manifesto, não vai funcionar. Já deixei pronto isso, então eu posso vir aqui para carros fragment e fazer com que o meu controlador busque esses dados lá no web service. Então aqui no meu controlador da lista de carros, eu vim aqui no método onCreateView, é onde nós estávamos buscando os carros. Bom, isso vai mudar, pessoal. Nós não estamos mais buscando os carros na nossa classe de teste, lá do nosso serviço, certo? E colocando dentro da RecyclerView. A partir de agora, nós vamos usar o conceito de threads para buscar esses dados no servidor da web. Por quê? Porque a gente não sabe qual vai ser a latência, qual vai ser o tempo que vai demorar para que esses dados cheguem no servidor, processem no servidor e retornem até o aplicativo. Então nós vamos ter que mudar a abordagem como nós estamos trabalhando, e ao invés de nós fazer uma busca simplesmente no serviço para alimentar a nossa RecyclerView, agora nós vamos ter que usar threads para fazer essa busca. Então vou explicar para vocês o conceito de threads e nós voltamos aqui no controlador e vamos fazer essa programação. Então o que é uma thread, pessoal? Todo aplicativo, quando ele é inicializado, como que o sistema operacional gerencia a sua inicialização, a sua execução e a sua finalização? A partir de um conceito chamado processo.
Quem já viu esse conteúdo comigo, agora estou relembrando, certo? Bom, então o processo ele tem um início, ele começa a execução, em determinado momento, quando aparece a interface gráfica para o usuário, ele cria uma thread chamada main thread, tá certo? Que é a thread de interface gráfica com o usuário. Depois ele segue a execução do processo e finaliza. Isso é uma representação gráfica de como que é processado um aplicativo pelo sistema operacional Android, certo? Bom, aqui na main thread, nessa parte vermelha, o que vocês estão vendo em parênteses? Máximo de 5 segundos. Existe uma regra no Android que diz o seguinte: todo aplicativo que tiver interface gráfica, a parte de interface gráfica vai ser executada em uma main thread, em uma thread principal, certo? Então o processo ele começa a executar a parte da interface gráfica nessa main thread aqui. E essa main thread ela não pode ficar mais congelada do que 5 segundos. Se ela ficar congelando a interface gráfica por mais de 5 segundos, eu falei a thread congelada, na verdade ela pode ficar processando, ela não vai congelar, né, pessoal? O que fica congelado é a interface para o usuário. Se a interface ficar congelada por mais de 5 segundos para o usuário, vai aparecer aquela mensagem de que o aplicativo parou, perguntando se você, usuário, quer aguardar ou se você quer fechar. Então nós temos que obedecer essa regra dos 5 segundos. Nós não podemos ter na execução do nosso processo, do nosso aplicativo, algo que demore mais que 5 segundos. Como uma busca de dados em web service, a gente não sabe quanto tempo vai levar, a gente não tem determinado esse tempo, a gente não sabe se vai levar mais ou menos do que 5 segundos, depende de muita coisa, depende da velocidade de processamento do servidor, depende da velocidade da internet, da qualidade da internet, depende de muita coisa. Então a gente não sabe se vai levar mais do que esses 5 segundos. Então o que é feito, pessoal? Uma ilusão ao usuário. Quando ele dispara o processo do aplicativo, aparece a interface gráfica para ele. Na verdade, dispara a main thread para aparecer a interface gráfica e nós vamos fazer a busca pelos dados em uma outra thread, essa parte verde aqui, certo? Para isso existe uma biblioteca especial no Android, existem alguns frameworks por aí, nós vamos utilizar essa biblioteca por questões didáticas, assim vocês entendem bem esse conceito, depois vocês podem partir para o framework, certo? Existe uma classe, eu falei biblioteca antes, né? Existe uma classe chamada SyncTask. Então nós vamos utilizar essa classe dentro dos nossos controladores, vamos utilizar para cada controlador a sua SyncTask, por questões didáticas eu também vou fazer assim, para que fique mais claro, para que vocês fixem esse conceito de que vocês precisam utilizar threads para executar serviços que pode levar mais do que os 5 segundos, que é a regra do Android. Nós vamos utilizar essa classe para fazer a busca na base de dados e também para fazer a atualização na interface gráfica que está aqui na main thread. Então eu vou mostrar para vocês como funciona a SyncTask. A SyncTask nada mais é do que uma classe que cria threads, certo? Só não cria main thread, isso aqui é o sistema operacional quem criou. Mas nós podemos criar várias ramificações do processo. É isso que está simbolizado aqui, pessoal. Eu tenho uma ramificação onde está a interface gráfica, e eu posso ter N ramificações, ou seja, N threads dentro de um mesmo processo do meu aplicativo. Se vocês derem uma olhada no dispositivo real de vocês aí, vocês vão ver que aplicativos como Facebook, como o WhatsApp, ele está rodando geralmente um processo, né, ou mais de um processo, está rodando um processo com X serviços, que é um outro conceito que ainda não falamos aqui, certo? Mas vocês vão ver que é possível ramificar um processo e executar tarefas em segundo plano sem que o usuário entenda. Basicamente a SyncTask o que ela faz é isso. Então voltamos aqui para o controlador. O que nós vamos fazer aqui no controlador, pessoal? Nós vamos criar uma classe interna, uma instância de SyncTask, certo? Então nós vamos colocar private para essa classe.
ela vai ser do tipo classe. Nós vamos dar um nome de task. Está um pouco diferente do que está lá no projeto que está no GitHub, mas até é bom para que vocês vejam que esses nomes eles não importam muito, desde que eu saiba endereçá-los, certo? E que eles tenham uma semântica. Quem que ele vai estender, pessoal? A nossa classe de execução de threads, a async_task. E ela recebe 3 parâmetros, certo? E eu vou falar desses 3 parâmetros para vocês. Então, vou selecionar a async_task. Vamos escrever de novo aqui só para aproveitar. Um Enter. Opa, ela colocou assim. Claro, ela não vai colocar os parâmetros, pessoal. Estava esperando que ela colocasse, mas ela não colocou. E aí eu vou ter 3 parâmetros, ok? O primeiro eu vou colocar void, já explico para vocês o que é cada um deles. O segundo eu vou colocar void. E o terceiro eu vou colocar list carro. Vou abrir e vou fechar o corpo dessa classe. Bom, sinalizou aqui, vou dar um Alt Enter. Ele vai pedir para implementar métodos que são abstratos nessa classe, que é o doInBackground, que é um método obrigatório. O que é o doInBackground, pessoal? Esse é o método que executa a thread. Vou colocar um do lado do outro aqui para vocês verem. Vamos achar aqui, thread está aqui. Esse é o método, pessoal, que vai executar essa thread que está em verde aqui, ó. Essa ramificação do processo, certo? O nome dele é doInBackground. Ele gerencia a thread para vocês não precisam se preocupar com isso, ok? Bom, então aqui eu vou chamar a minha carro service e o meu cat all, certo? O que eu preciso mandar como parâmetro aqui, pessoal? Ele está sinalizando para mim, ó, uma URL. Só quero lembrar para vocês, eu não mando a URL inteira, eu mando só o complemento da URL base. O que é o complemento? O /carros, aquele que lá no teste eu mostrei para vocês que deveria colocar, que é nesse endereço que o controlador do servidor está respondendo. Bom, está ficando em vermelho aqui para mim. Por quê? Provavelmente porque tem alguma exceção. Ele está pedindo aqui que eu circule com try_catch. Então vamos circular com try_catch. Isso resolve essa questão aqui da execução da thread. O que ele está fazendo aqui? Está buscando todos os registros na base de dados. Tá certo? Bom, isso aqui executa a thread. Mas eu preciso atualizar a interface gráfica que está nessa outra thread. Como que eu faço isso, pessoal? Ficou em vermelho porque faltou um return aqui. Faltou um return no catch. Ó. O que nós vamos fazer aqui? Vamos botar um return null. Significa que a minha lista vai estar vazia, não vai aparecer carro nenhum para o usuário. Assim eu resolvo essa questão, esse problema aqui. Tá certo? Posso colocar um log também, embora aqui eu tenha a impressão da minha pilha de exceção. É uma opção, se vocês enxergar isso lá no GitHub, no projeto que está lá, provavelmente eu tenha colocado isso para ter mais um log que eu mesmo tenha criado na minha aplicação. Bom, eu preciso atualizar a interface gráfica. Onde eu faço isso? Tem um método chamado onPostExecute. Então é esse método que nós vamos chamar. E aqui nós vamos atualizar a nossa interface gráfica. Como que nós vamos fazer essa atualização, pessoal? É muito simples, nós já fizemos isso. Aqui quando nós gerávamos os dados fictícios, nós atualizávamos a nossa Recycler View. Então nós vamos pegar isso aqui e vamos colocar aqui o PostExecute, certo? Mas antes nós vamos fazer um teste. Qual é o teste que nós vamos fazer? Nós queremos ter certeza de que a lista não está vazia. Se ela não está vazia, nós vamos atualizar a nossa visão. Ou seja, nós estamos atualizando a interface gráfica que está aqui na minha thread. Ok? Isso eu não tinha comentado, eu tinha falado sobre a regra dos 5 segundos. Talvez até tenha falado, mas é bom relembrar.
As threads que estão em verde, que são as threads que rodam no Doing Background, deixa eu voltar aqui, elas não têm o direito no Android de atualizar a view, certo? De atualizar a interface gráfica. Só quem tem esse direito é a main thread. Por isso que nós utilizamos um método da classe AsyncTask depois da execução da thread para fazer a atualização da view. Então aqui está a atualização da view. Bom, em princípio, a AsyncTask, o bem básico dela, está pronto. Nós já podemos testar se estão buscando todos os carros na base de dados e se está atualizando a nossa Recycler View. Em princípio isso está pronto, tá certo, pessoal? Então o que está faltando? Está faltando eu aqui na inicialização do meu aplicativo, ao construir a view. Vou comentar então essa chamada para carro service aqui, né, pessoal? Vou comentar isso aqui. Não vamos utilizar mais isso. Poderia até manter isso aqui para fazer um teste, mas fica a nosso critério essa manutenção. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto da minha classe task e vou mandar executar. Como parâmetro é void, não preciso colocar nada. Com isso, pessoal, já posso testar se meu aplicativo está acessando o web service e está apresentando a lista, ok? Mas antes disso, vamos falar sobre esses parâmetros aqui. Bom, o que são esses parâmetros? Vou colocar o comentário aqui do lado. O primeiro, pessoal, são parâmetros que eu passo na chamada da instância dessa classe, que é aqui, ó. Se eu quisesse passar parâmetros aqui, eu passaria por esse primeiro argumento, que é esse aqui. Coloquei void, não estou passando nenhum argumento. O segundo, pessoal, representa a progressão. Seria um método que nós utilizaríamos para controlar o progresso da atividade de execução no web service. Não estamos utilizando, por isso colocamos void aqui, por enquanto, tá, pessoal? E o terceiro argumento é o que esse método aqui, o doing background, vai devolver para o método post-execute. Podem ver que ele recebe uma lista de carros que foi devolvido pelo doing background. Esse é o terceiro argumento que nós colocamos nessa classe. Então é assim. Por isso até eu coloquei void nesses dois, para que vocês fixem primeiro esse que está à direita aqui. A tipagem que eu coloco aqui é a tipagem que o doing background devolve e é a tipagem que o onPostExecute consome. É coerente, né, pessoal? Esse aqui busca a lista de dados no servidor a partir de uma thread. Esse aqui pega essa lista e apresenta na interface gráfica. Isso é coerente. Esse argumento do doing background aqui é esse primeiro aqui, pessoal. Mas nós não estamos usando, tá? Void, tá? Só se a gente, ao chamar aqui a execução da thread, tivéssemos que usar argumentos, mas não é o caso aqui, tá certo? Então nós podemos testar a nossa aplicação para ver o que está acontecendo. Vamos lá. Lancei o aplicativo, tá, pessoal? E gerou uma exceção. Qual é a exceção que gerou? Uma exceção de formato de número. E aí ele está me dizendo aqui que é um double inválido de uma URL. E eu observo essa URL, pessoal. Eu estou buscando a imagem do carro agora, diferente lá da terceira parte do módulo 2 que eu buscava no próprio dispositivo. Eu estou buscando num servidor web, não é no web service, pessoal. Não estou buscando no mesmo local. Eu estou buscando nesse servidor aqui que o Ricardo Lecheta disponibilizou para nós a imagem do carro. Bom, se é um problema de formato de número, nosso problema deve estar na classe de modelo. Aqui, pessoal, nós tínhamos mudado a URL da foto para inteiro para utilizar aqui na classe de teste. Na verdade, isso aqui é um string.
Então, resolvido esse problema, vamos relançar a aplicação para ver o que acontece. Relancei e aí ele apareceu uma exceção aqui na classe de teste, obviamente, né, pessoal? Então, vou comentar esse código que nós não estamos usando mais. Vamos relançar. Relancei o aplicativo, tá, pessoal? Observem o que aconteceu. Aqui tem um log mostrando os dados que vieram em JSON lá do servidor. Quer dizer que funcionou a nossa busca. Aqui está o HTTP do GET, qual é a URL que nós fomos buscar, os dados que estão sendo buscados. Tem um log já informando isso para nós. Vamos dar uma olhada aqui no aplicativo. Eu não tenho a imagem. Por quê, pessoal? Porque a imagem está uma URL. Eu preciso fazer o download dela e fazer com que ela exiba aqui. Mas os nomes dos carros já estão ok. Ó. Observem aqui do lado. Ó. Busquei todos os carros, certo? Mas o que não está ok, pessoal? Aqui eu deveria ter só os clássicos. E eu tenho a mesma lista em todos os controladores. Lembrando que eu tenho 4 controladores aqui. Aqui sim eu deveria estar exibindo todos os carros. Mas nessas outras não. Aqui eu deveria estar exibindo só os clássicos. Por que isso está acontecendo, pessoal? Então nós temos 2 problemas lá, né? Temos que exibir a imagem e ainda temos que resolver essa questão de estar vindo todos para um lugar só. Por que isso, pessoal? Porque aqui na task, ó, simplesmente eu estou buscando todos os carros. Porque aqui na carro service eu estou buscando todos os carros, eu não estou impondo nenhum filtro. Então eu preciso colocar aqui um método que busca carros por tipo, certo? Então nós vamos colocar esse método de busca de carros por tipo e vamos acertar essa chamada aqui no servidor. Lembrando que eu tenho esse controlador, ele é o mesmo para cada uma dessas abas, então eu preciso acertar esse algoritmo aqui para que ele funcione para cada uma das abas. Mas antes, vamos acertar a nossa service. Ok? Então nosso aplicativo já está buscando no web service, já aparecem logs aqui no nosso logcat, certo? Como nós não colocamos log aqui na nossa classe aqui, provavelmente ele deve estar aqui em HTTP helper. Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos tag aqui, ó, aqui aparece tag, certo? Vamos dar um Ctrl F aqui, vamos buscar todas as palavras tag, ó. Olha só, nós temos tags vindo aqui, várias delas, e assim por diante, pessoal. Então voltamos aqui no nosso controlador, aqui nós não temos tag, mas os dados estão aqui, ó. Então lá no JSON deve estar sendo exibido isso aqui, tá? Em algum lugar esse log está executando, ok? Bom, então nós estamos fazendo a busca e trazendo todos os carros, mas nós precisamos trazer os carros por tipo. Por quê? Nós precisamos classificá-los e colocá-los dentro de cada um desses controladores de acordo com o seu tipo. Primeiro nós vamos habilitar a nossa classe service a fazer essa busca. Vamos lá. Na verdade não é aqui, pessoal. Estou fazendo confusão lá com o módulo 2, a parte de banco de dados. Aqui eu não preciso fazer nada. Aqui simplesmente a tipagem de carro que eu vou buscar vem pela URL, certo? Que é assim que o web service está funcionando. Então onde que eu resolvo isso? Eu resolvo aqui, ó, dentro do in background. Aqui é que eu vou colocar a busca de acordo com o conteúdo que eu quero. Então eu vou fazer isso e volto aqui. Então eu fiz aqui, pessoal, eu coloquei if else, ó, alinhados. Funciona da seguinte forma: eu posso buscar por todos os carros, aí a URL vai ser complementada com /carros. Eu posso buscar por tipo clássicos, a URL vai ser complementada com /carros, /tipos, mais uma concatenação dessa string, o tipo do carro, certo? Eu posso buscar outro tipo de carro, assim como eu posso buscar outro tipo de carro. Depende em qual controlador que eu estou. Eu estou trazendo esse tipo aqui, pessoal, do próprio fragmento, do carros fragment, que eu guardei aqui em cima, para mim saber em qual tipo de carro que eu estou. Aqui está sendo guardado o tipo de carro, certo? Isso aqui vem lá do adaptador das abas que eu tenho aqui.
Então aqui eu consigo saber em qual tipo de carro que eu estou e retornar do getAll o tipo de carro atual. Ou seja, ao inflar essa coluna, vai aparecer aqui só os tipos de carro clássicos. Ao inflar, eu falei em coluna, essa guia, né, pessoal? Vai aparecer aqui só os esportivos. Ao inflar a guia de luxos, aparecerá só os luxos, e ao inflar todos, aparecerá todos. Então esse algoritmo está fazendo isso. Além disso, eu coloquei um logzinho, como eu disse para vocês. Isso aqui eu trouxe do código lá que está no GitHub. Um logzinho do meu aplicativo, além já do log que tem, que é a pilha de exceção. Certo? Bom, com isso, pessoal, deve funcionar. Então eu posso testar meu aplicativo para ver se está ok. Bom, lancei aqui, pessoal, no todos está aparecendo, mas no luxo, no esportivo e no clássico não veio nada, veio vazio. Aí eu estava dando uma olhada no adaptador, como é que eu tinha colocado a string aqui, ó. Eu coloquei assim, ó, é o recurso string tabs clássico, tabs esportivo, tabs luxo, tabs todo. E aqui, pessoal, eu estou comparando diferente, ó. Estou comparando com tipo, tá? Vejam bem, ó. Tabs, 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 tabs. E aqui eu comparo com tipo clássico, tipo todos, tipo esportivo. Talvez esse seja um problema, mas eu preciso olhar os dados que vieram do banco. Por quê? Porque tabs que eu estou usando acento, ó, clássico, ó, pode ver que aparece. E provavelmente com o que vem do banco eu não estou usando acento. Esportivos não vai acento, mas ó, clássico já não tem esportivo. Perdão, clássico já não tem acento, tá, pessoal? Então eu tenho que usar realmente tipo. Então essa parte aqui, essa lógica aqui está certa. Vou colocar aqui a comparação com tipo, porque é o que vem da base de dados, tá? Não, aqui o argumento não está certo não, pessoal. Aqui não está certo. Aqui tem que ser com tabs para que funcione. Então aqui, ao invés de tipo, aqui vai ser tabs. Eu estou comparando o tipo que veio com esse fragmento. Ele veio da chamada, tá, pessoal? Então vamos colocar certo aqui. Aqui tem que ser tabs. Aqui tem que ser tabs. Aqui tem que ser tabs. E aqui vai ser clássico esportivo, aqui vai ser o luxo. Então tá certo. Eu recebo aonde isso? Eu recebo aqui, ó. Como um argumento que veio na construção disso aqui. Aqui está o argumento. Vou com um argumento na construção desse fragmento, que é esse put string aqui, e eu estou pegando ele aqui, ó, para identificar o tipo. Tá certo? Então, no momento que eu peguei ele, eu faço essa comparação aqui embaixo, ó. E tem que ser com tabs, que é a mesma tipagem que eu coloquei aqui, ó. Tabs, 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 tabs. Então vamos testar. Tem que fazer mais uma correção, pessoal. Por isso que eu parei para pensar aqui, ó. Aqui eu vou tirar um recurso string, certo? Ao invés desse tipo que está aqui. Então eu poderia ter posto isso aqui em cima e aquilo lá embaixo. Deixa eu voltar aqui. Ok. Então, isso aqui é o que eu concateno, porque é o tipo que está na base de dados. E esse aqui é o que veio na construção do fragmento. Vou pegá-lo aqui e vou colocá-lo aqui. Isso vai resolver para nós, tá certo? Então aqui eu comparo se o tipo é todos. Então vou ter que acertar também a tipagem aqui. Então vou ter que usar o mesmo comando aqui de baixo. Aqui em cima, porque senão a lógica vai fechar sempre. E aqui é tabs.
Ok. Então aqui vai ser tabs todos. Vou fazer o acerto e já volto aqui, pessoal. Bom, fiz os acertos, certo? Lancei já o aplicativo aqui para vocês verem. Ó. Os clássicos aparecendo na aba clássicos. Tem só clássicos aqui. Os carros esportivos na aba esportivos. Luxo na aba luxo. E todos os carros, desde os clássicos, luxo esportivo, aparecendo aqui na aba todos. Isso ficou ok, tá, pessoal? Só falta ainda, ó, já tem o refresh layout, que a gente ainda não falou lá no na parte 1 e na parte 2, no módulo 2. Mas eu acho que no final da parte 3 lá eu falo disso aqui. Ele vai continuar processando porque eu não programei ele, tá, pessoal? Bom, voltando aqui. O que eu fiz, pessoal? Eu percebi o seguinte. Como eu estou reutilizando o projeto lá de acesso ao banco de dados, havia uma diferença aqui no arquivo de strings para o tipo de carro. O tipo não estava assim em minúsculos. Não estava com letra minúscula, começava tudo com letra maiúscula e nunca ia funcionar, né, pessoal? Por quê? Porque eu preciso aqui no complemento da URL o nome correto. Esse é um Rzinho errado, mas não tem erro, pessoal. É o meu computador que ficou mais lento aqui. Tá? Vocês viram funcionando lá. Que aqui eu preciso colocar carros barra tipo barra, se é o clássicos, clássicos em minúsculo. Certo? Para a URL ficar correta. E o que estava acontecendo é que ele vinha aqui, pegava o tipo do carro com letra maiúscula e aí o web service não encontrava isso lá na consulta no banco de dados, certo? Então esse foi o acerto que eu fiz. E em termos de algoritmo eu fiz o seguinte: toda vez que eu faço uma comparação para ver se é igual, eu comparo o tipo da construção do fragmento atual, ou seja, da instância atual, com o tipo de nome que está na aba. Certo? Por quê? Porque esse é o nome que vem aqui, ó. Ok? Vem o clássicos com acento, esportivos com letra maiúscula, luxo com letra maiúscula, tabs com letra maiúscula, ou seja, é o mesmo valor que vocês enxergam aqui em cima. Tá certo? Então eu fiz esse acerto aqui comparando o que está na aba com o que esse fragmento recebeu como tipo na sua construção. É isso que eu fiz. Então, se eu estou no todos, eu simplesmente busco essa URL. Se eu estou no clássicos, eu busco essa URL mais a sua tipagem, para buscar o clássicos. E assim por diante. Se eu estou no esportivos, na aba esportivos, eu busco essa URL mais a palavra esportivos do tipo, minúsculo, que é a mesma tipagem que está no banco de dados. Essa tipagem aqui, pessoal, ó, que eu estou buscando ali. E é isso que eu acertei aqui no arquivo de strings. Bom, está consertado, está funcionando. Precisam mais coisas, como por exemplo, exibir a imagem, precisa colocar aqui progress bar, mas isso eu vou deixar para uma outra videoaula, certo? Essa aqui foi apenas para demonstrar para vocês que funciona, que eu já tenho um aplicativo, eu parei ele, né? Apertei o botão lá em cima, já tenho um aplicativo funcionando. Então o que virá na próxima videoaula? Melhorias nesse controlador carros fragment, certo? Então até a próxima videoaula.